Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais uma Terça do Toque. No vídeo de hoje a gente vai responder as dúvidas do nosso terceiro Work Talk. Quero agradecer todo mundo que esteve lá comigo. Foi uma tarde e uma noite muito bacana, uma delícia poder estar com vocês, poder estar um pouquinho mais próximo de vocês, conhecer um pouco mais sobre o toque de vocês e de alguma maneira poder trazer alguma palavra, alguma orientação, algum alívio. Então, agradeço demais a confiança de vocês, agradeço muito mesmo e espero que de alguma maneira aquilo que a gente plantou possa ser regado, seja aqui na Terça do Toque, seja com os ensinamentos que vocês aprenderam, que vocês possam aí se encorajar a aplicar. Então vamos lá, primeiro é sobre toque de relacionamento. A Sabrina pergunta, né? O toque de relacionamento afeta sentimentos ou desejo sexual? Minha libido nunca foi tão alta, pois até um mês atrás eu tomava anticoncepcional, aí ela põe entre parênteses, me libertei, e minha autoestima um pouco baixa, vergonha do meu corpo. Além disso, eu tinha pavor de engravidar, o que atrapalhava mais ainda. Porém, depois que comecei com os pensamentos ruminantes e a comparar meu marido e nosso relacionamento, quase sempre meu desejo diminui mais ainda e me sinto muito ansiosa, o que tem atrapalhado ainda mais a relação. Tem tudo a ver, tá, Sabrina? Então, quando a gente pensa assim, o momento da relação sexual, esse momento íntimo, não é um momento onde a pessoa entra e ela desliga um botão do mundo externo, não, é um momento onde em algum contexto pode acabar surgindo uma fala do tipo, tá? Não é exatamente a tua pergunta, mas vai, por exemplo, se você aprendeu a vida inteira que sexo é sujo, e aí durante a relação, isso pode vir, isso independente de toque, isso para qualquer pessoa que não tenha toque, isso acontece. Então, poxa, se eu aprendi que não posso fazer tal coisa, claro que isso vai vir na minha mente na hora. Se eu aprendi que, eu sou uma pessoa que tem que sempre agradar o outro, então, de alguma maneira, vou me posicionar de forma mais passiva ali. Então, quando a gente vai pensando nisso, é impossível a gente desassociar, né, quem é a pessoa no dia versus quem é a pessoa ali na noite, né, embora a relação não vai acontecer só à noite, mas entende que assim, que a gente é um só, e esse um só vem com a sua bagagem, vem com a sua carga, vem com as suas ansiedades, e com as suas inseguranças e com o seu medo. Então, é super compreensível que quem tem toque de relacionamento ou quem tem toque sexual vai ter sim ali uma influência negativa na sua relação sexual, porque afinal de contas, se eu tô durante todo o dia com aquele pensamento me dizendo, você não ama ele, você talvez é uma falsa, você é uma hipócrita, você é igual, né, outros exemplos, você vai pro inferno porque você é uma adúltera, né, igual de outra colega que estava ali com a gente outra inscrita, né, que estava ali com a gente no Work Talk, que o pensamento dela dizia que iria perder Deus e a pessoa que ela ama, que ela ia ser punida por Deus porque ela é uma adúltera. Então, assim, é claro que se você tá com tudo isso na tua mente, você vai ali se relacionar, é claro que isso vai afetar teu sentimento no sentido de que você vai ficar mais receosa, menos emoções agradáveis e mais emoções desagradáveis, mas assim, a tua emoção pelo teu parceiro não mudou no sentido de que assim, pronto, eu deixei de amar ele, agora que eu tenho toque, não. O que acontece é que o teu sentimento ainda tá lá, mas o toque faz você duvidar. Em relação à questão da libido, como a tua já não era muito alta, como você já passou por algumas questões em relação aos seus primeiros relacionamentos íntimos, então, como você já tem toda essa questão, é muito esperado que afete sim o teu desejo sexual, porque não lembro se você toma remédio, não lembro. Mas se você toma remédio também é um outro fator que pode estar colaborando aí. Então assim, a gente está falando de alguém que já tinha algumas questões com autoestima, uma certa insegurança, e aí o toque atravessa tudo isso e traz tudo isso e potencializa tudo isso. Então, dentro disso, sim, respondendo, é esperado sim que afete o teu desejo sexual, né, que nem toque sexual. Eu acho muito difícil a pessoa conseguir ter uma relação de novo tendo toque sexual. É bastante difícil a pessoa estar ali plena, concentrada. Mas assim, não é impossível, mas eu tô dizendo que talvez seja mais trabalhoso para essas pessoas, porque de novo, você tá ali com toda essa carga, e essa carga ela não vai embora. Certo? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Quanto à questão da autoestima, acho que é algo bacana de você trabalhar para além do toque, de você ir ganhando essa confiança em relação ao teu corpo, você entendendo que nenhuma de nós, né, enquanto mulheres, ele tem um corpo perfeito. Existem pessoas que trabalham mais em cima do corpo porque elas vendem a imagem delas, então elas precisam investir nisso, mas de maneira geral nós, réis mortais, meros mortais, a gente tem corpos normais, então assim, tenta
entender que a gente não pode dar todo o nosso valor pessoal no nosso corpo, ou no peso da balança, ou numa nota, ou numa aprovação, numa reprovação de uma vaga, ou qualquer coisa assim. Certo? Próxima pergunta. O Raymond tinha perguntado o seguinte: quando vejo um vídeo e, por exemplo, vem pensamentos na minha cabeça, ou vejo uma palavra que parece com Jeová, fico muito ansioso, pauso e até saio no vídeo e faço as compulsões. O que posso fazer para não pular e assistir de forma normal? Raymond, a gente vai ter que entender que se você não pular, se você escolher permanecer, você vai estar enfrentando o toque, o que é algo extremamente positivo. Toda vez que vocês enfrentam o toque, a ansiedade ela aumenta, o desconforto aumenta. Então, o que você vai precisar entender? Que quando você estiver ali assistindo o vídeo, você não saiu, não pausou, você vai permanecer ansioso, mas você não vai focar em, não ficar ansioso, você vai focar em, estou vencendo essa batalha. Essa batalha amanhã a gente não sabe e não precisa saber. A gente tem que focar na batalha de agora. Qual é a batalha de agora? Continuar assistindo o vídeo. Aí veio uma palavra que parece Jeová. E aí começa a vir aqueles pensamentos te falando pausa, 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 sai do vídeo. Você vai permanecer no vídeo, então você vai ver o que é mais fácil para você. É não pausar? É não sair? Eu acho que do que você escreveu aqui, eu acho que pausar é o mais fácil, né? Não pausar no caso. Sair talvez seja algo mais difícil, assim, que talvez, não sei, tá? Você vai ter que ver qual que te gera mais ansiedade. Qual que te gera menos ansiedade? Sair, no caso aí você não vai sair, ou não pausar, um dos dois. Aí você vai escolher uma das duas coisas, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, e você vai estar ali, vai vir o pensamento, nossa, essa palavra parece com Jeová, mas você vai escolher não sair, você vai ficar estando ansioso, aí você vai usar uma das técnicas, por exemplo, pode ser só uma respiração, ou pode ser, por exemplo, o acalme-se, você pode usar o acalme-se enquanto você está ali, ou tentar aplicar o mindfulness, se concentrando ali naquilo que o vídeo está dizendo, tá, Raymond? Então a gente pode tentar fazer dessa forma. O Lucas tinha mandado ali no WorkTalk também, que no meu caso, parei de ver noticiários, devo assistir? Então, Lucas, eu acho que assim, a gente não precisa já se expor a absolutamente tudo, mesmo uma pessoa que tem fobia de, sei lá, de barata. A pessoa não precisa ficar dormindo com um monte de barata ao redor, mas o que a gente precisa entender? Se de alguma maneira aquilo gera um impacto, e no caso de vocês gera impacto, né, essas evitações, a gente pode sim pensar em você se expor, mas não é assim de imediato, vou ter que me expor à televisão, a documentário, a noticiário, não, vamos escolher uma coisa, olha, essa reportagem parece, sei lá, eu lembro que eu já tinha visto essa reportagem e talvez não seja tão grave, ou eu vi que está passando sobre, sei lá, Jogos Olímpicos no noticiário. Então vamos assistir essa parte, não precisa assistir o noticiário inteiro. Então vamos pensar sempre numa exposição gradual, ou seja, a gente não precisa já pular de cabeça ali em todos os medos que o toque impõe para vocês. Não, então sim, um caminho é você voltar a assistir, mas aí a gente teria que ver o que te desperta menos ansiedade. É o documentário? É o noticiário? É de repente um noticiário, sei lá, de futebol, não sei, tá? Que talvez assim, dificilmente vai ter algo muito agressivo e trágico. Pode ter, né? O jogador caiu, alguma coisa assim, mas assim, dificilmente vai ter algo mais grave que isso, né? Como, sei lá, assistir um Datena da vida, que esse eu não te sugiro assistir, tá? Não acho que precisa, é disso que eu tô falando quando eu falo, a gente não precisa jogar a pessoa, não precisa ver Datena, pra quê? Né? Nem pessoa que não tem toque, assim, quanto agrega ver aquilo, né? Só faz a gente ficar com mais medo, e às vezes é difícil filtrar que, olha, isso é um recorte da realidade, não é assim que eu vou sair na rua, pronto, vai vir alguém aqui na minha porta, não é assim. Então, Lucas, eu te diria, é importante sim que você volte a assistir, mas gradualmente. Tenta ver o que é mais difícil, o que é mais fácil. Começa com aquilo que é mais fácil. É vestir a blusa e não pôr de volta, é com isso que você vai começar. Depois a gente pode pensar no documentário ou no noticiário. Aí você escolhe, talvez um documentário que não seja, sei lá, sobre guerra. Aí você vai gradualmente. Leila, o documentário tem 2 horas, assiste 10 minutos. Leila, muito? Assiste 5. Aí amanhã você assiste 10. E assim vocês vão progredindo gradualmente. É isso que vocês precisam entender. Que a exposição, ela é constante, mas ela é gradual, ok? Próxima pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Isso é um comentário que o Lucas colocou. Ele mandou assim, né? Isso ele mandou depois. Boa noite, Leila. Hoje não tenho dúvida. Estou pondo em prática tudo que foi ensinado. Parabéns, Lucas. Muito bem. Gosto de ver quando vocês estão aplicando as coisas que eu ensino. Hoje postei uma foto no Instagram e estou lutando para não apagar, pois tive um pensamento ruim. Tive um pensamento ruim na hora da postagem. Estou resistindo o máximo que posso. A sensação é que só vai melhorar essa ansiedade quando eu apagar a foto. Mas como disse no áudio mais cedo, estou sendo ousada. Que eu mandei um áudio pro pessoal do WorkTalk na segunda. É isso que a gente precisa de vocês, essa ousadia. E lembro que eu acabei de explicar, assim,
A gente não espera que a ansiedade suma, a gente não espera que o pensamento suma, a gente entende que ela vai estar lá, mas a gente vai estar navegando apesar do mar turbulento. Então eu não espero o mar estar calmo para eu navegar. Eu entendo que ele está turbulento, mas eu já tenho ferramentas para remar melhor. Então eu consigo entender que, caramba, eu postei, parabéns por ter postado, parabéns por ter sido ousado. Então talvez o natural do Lucas seria já apagar, mas ele não apagou, ele permaneceu lá, o que é maravilhoso. Agora ele vai ter que administrar essa ansiedade, fazendo alguma das técnicas ali que eu ensinei e principalmente questionamento socrático, pegar alguma daquelas perguntinhas e se perguntar: qual é a relação entre eu postar uma foto e algo trágico acontecer? Quantas pessoas todos os dias postam milhares de fotos e nada acontece? Porque justamente eu. Será que de fato eu tenho algo que faz com que algo trágico aconteça ou na verdade eu tenho toque? O toque enviesa o meu olhar e faz meu olhar ficar distorcido. A gente já sabe a resposta. Mas parabéns por ter ousado, é isso que eu quero de vocês, ousadia. Agora eu quero trazer algumas palavras, alguns comentários, reflexões sobre os diferentes tipos de toques que surgiram, tá? Quero falar do religioso primeiro. A gente teve algumas pessoas que estavam, muito com essa ideia de que seriam punidas por Deus por diferentes motivos. Uma mais por conta dos pensamentos em relação ao toque de relacionamento que fazem ela se sentir uma adúltera, com minhas anotações aqui, e a outra pessoa mais em relação à questão muito de moralidade, de que ela não pode errar, ela não pode mentir. Então ambas em comum com essa ideia de que vão ser punidas. E aí tendo que realizar algumas compulsões por conta disso. O que eu posso dizer para vocês assim? Essa ideia muito forte de que Deus vai me mandar para o inferno por conta disso, vocês não podem perder de vista de que vocês só estão tendo esses pensamentos, seja de toque religioso, seja de toque de relacionamento, ou mesmo esse excesso de moralidade por conta do toque. Então, quando a gente fala de blasfêmia, que é algo que é muito presente no toque religioso, poxa, a pessoa ela não tá bem com isso, a pessoa não xinga, não ofende, não faz essas coisas que para ela são bizarras, porque ela quer, a pessoa fica mal. Então vocês não podem se esquecer disso. Quando vocês pensam, Deus vai me mandar para o inferno por conta desses pensamentos, a gente sabe que esses pensamentos realmente, quando a gente fala de ofender a Deus, claro que não é algo bacana, mas se eu tô falando que alguém está tendo pensamento de ofender a Deus que ele não queria ter, são pensamentos intrusivos, então é uma história totalmente diferente. Então vocês não podem se esquecer disso, tá? Quando a gente fala desse medo de ir para o inferno por conta dos pensamentos do toque religioso, não esqueçam, vocês não estão de acordo com esses pensamentos. Então, não são vocês, é o toque que está fazendo vocês terem esses pensamentos. Quanto mais vocês se separam do toque entendendo que é ele e não sou eu, mais fácil é de vocês enxergarem que vocês não vão ser punidos por uma coisa que não está sob a escolha de vocês, não está sob o campo voluntário, porque a gente não consegue controlar o que a gente pensa. Da mesma maneira, então, isso comentando um pouquinho o toque da Rafaela, agora também nessa linha queria comentar um pouquinho o toque da Néusia, quando o toque faz ela achar que ela tem que ser perfeita, que ela não pode errar, que Deus vai mandar ela para o inferno por conta disso. Eu quero relembrar, assim, que infelizmente somos humanos, ou felizmente, não sei, e estamos passíveis a errar. Todos nós. Então não existe essa ideia de que seremos perfeitos e nunca erraremos. Talvez a grande questão é que a gente se volte aí arrependido diante desses erros e seja isso. Agora, essa ideia de perfeição, que o toque traz muito, esse perfeccionismo, isso é inatingível e não dá pra gente estabelecer padrões tão altos, porque a gente sempre vai se frustrar, porque é inatingível. Então, a gente entende que o perfeccionismo é um atalho para a frustração, porque você vai estabelecer padrões que são inatingíveis e você vai se sentir mal. E no caso da Néusia, o toque se aproveita aí da questão da fé dela, questão religiosa, e faz ela achar que ela vai para o inferno por conta disso. Todos nós erramos, mas existem sim, tá, Néusia? Erros e erros, portanto, nem todos os erros estão aí no mesmo peso. Lembre-se disso, por mais que o toque tente te confundir. E aí, comentando um pouquinho o toque da Joana, o toque um pouquinho do Leonardo, sobre a questão da contaminação, da sujeira, é importante que a gente entenda que o toque ele faz vocês terem um olhar mais exagerado para as coisas, ele faz vocês verem uma gravidade maior do que de fato existe. Então, o toque ele tem essa característica de fazer vocês superestimarem o perigo e o risco. Então, toda vez que vocês estiverem diante de uma situação que vocês têm que fazer uma série de compulsões, lembrem-se que o caminho não é ceder, é vocês tolerarem esse desconforto, que como o nome já diz, é desconfortável, mas quando a gente pensa na libertação
que vocês vão ter, talvez valha a pena todo esse trabalho que é enfrentar o toque. Então, escolham pequenos passos, como se fossem pequenos degraus para vocês irem subindo. Então, existem coisas que são muito difíceis, receber um prestador de serviço, ou, sei lá, cumprimentar uma pessoa ali que você não via há muito tempo na rua, tudo bem, mas o que lhe é possível? Então, vocês sempre precisam pensar o que me é possível hoje, e a gente focar muito nisso, no que me é possível hoje, tá bom? E aí, quando o Robson traz a questão de pensamentos relacionados à morte, que algo de ruim vai acontecer com ele ou com familiares, a gente precisa lembrar que existem vários fatores que contribuem para que algo ruim aconteça. E nenhum desses fatores é eu não fazer uma compulsão. Ou seja, é uma grande ilusão essa ideia de que eu fazer uma compulsão vai preservar, garantir, proteger a vida de alguém que eu amo. Isso é uma mentira, pessoal. Não é verdade que uma compulsão tem esse poder. Quando a gente pensa, por exemplo, naqueles toques que tem muita verificação, muita dúvida, que faz vocês ficarem checando muito, a gente precisa entender que, assim, é o toque trazendo a dúvida, não é que de fato a coisa aconteceu. Ou seja, no caso do Luciano, ele checa muitas vezes o gás, ou ele checa 500 vezes o edital, para ver se o edital não mudou. Até fiz uma brincadeirinha lá com ele sobre isso. Então, assim, eu tenho um transtorno que me desperta dúvidas. Logo, essa dúvida que eu estou tendo não é sinônimo de que existe algo lá fora acontecendo, mas é muito mais sinônimo de que eu sofro desse transtorno mental. E é isso que vocês precisam entender, que a dúvida de vocês não reflete a realidade, reflete apenas a tua condição mental, que está afetada por conta de um transtorno mental. Quando a gente falou de toque de falsas memórias, que é um toque que o Felipe trouxe lá para nós em relação a uma situação do passado dele, que o toque faz ele achar que ele cometeu um ato ali de abuso contra uma criança, porém até hoje nada disso foi revelado, ele nem sequer tem memórias disso, é muito mais o toque tentando construir algo e fazendo com que ele fique checando incansavelmente, seja passando na frente da casa, seja revisitando essa memória, ele fazendo tudo isso. Então, quando a gente fala de falsas memórias, isso é comum em vários transtornos, em vários tipos de toque, no toque de relacionamento, no toque agressivo, toque sexual, é muito comum a gente ter esse tipo de memórias falsas, mas como eu já expliquei, nossas memórias por si só já não são totalmente confiáveis, porque elas não representam uma gravação, não é um filme que eu estou gravando retratando a realidade do jeito que ela não é isso. São recortes, e que são recortes que são enviesados, porque eles são baseados nos nossos filtros, e os nossos filtros, como vocês já entenderam, têm seus vieses. Então, as falsas memórias são mais um sintoma do toque de vocês, e não significa que vocês fizeram aquilo, porque coisas graves e concretas a gente obviamente lembraria. Então, o jeito que vocês têm essas falsas memórias refletem muito mais, de novo, mais um sintoma do transtorno de vocês. Queria enfatizar também que o toque, ele engana muito vocês, né? Então, por exemplo, o toque da Tati, que faz ela achar que ela tá desejando ou pensando alguma coisa, ou o toque das outras pessoas que citaram ali pra mim, que se não fizer aquele ritual, vai ficar desconfortável, vai ficar incompleto, vai ficar com a sensação de que algo de ruim vai acontecer. Isso é do próprio transtorno, não significa que algo de ruim vai acontecer, porque as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas têm uma causa, e a causa não é vocês terem feito ou não um ritual. Eu estou reforçando essa ideia, porque muitos de vocês caem nisso. Eu quero que vocês lembrem que existem algumas distorções nos pensamentos que fazem vocês acreditarem nisso, porém o nosso objetivo é que vocês consigam cada vez mais questionar esses pensamentos, que vocês fiquem cada vez mais desconfiados do toque e não desconfiados de vocês. Então, menos medo do que a realidade traz e muito mais desconfiança e muito mais malícia em relação ao toque de vocês, porque o toque faz vocês se sentirem pessoas ruins, monstros, estranhos, esquisitos, quando na verdade quem é assim é ele. Ele é ruim, porque ele é maldoso de fazer isso com vocês, de fazer vocês gastarem horas e tempo da vida de vocês. Até vou trazer um trechinho do que o Leonardo disse, né? Ele coloca: o toque me afeta como um peso que eu tenho que carregar sobre as costas. É exatamente isso, né? Eu acho que é um container que vocês têm que carregar aí nas costas de vocês. Ele faz o meu dia ficar mais difícil, mais lento e menos produtivo. E aí ele coloca que para eu ter a mesma produtividade de uma pessoa normal, eu tenho que trabalhar mais e me esforçar mais, pois eu faço as minhas tarefas ficarem mais difíceis com meus rituais. O toque faz isso com ele. O toque faz isso com você. O toque faz você gastar tempo da tua vida com algo que não garante nada e que não precisa. Porque, como eu sempre falo, se o resto do mundo está andando, o mundo está girando, sem isso ser feito,
significa que então a gente não precisa disso. Não é indispensável para viver, não é indispensável, é dispensável. A gente pode dispensar, e tudo que aprisiona vocês a gente tem que dispensar mesmo. É isso, pessoal, tentei comentar o máximo possível. Algumas pessoas que eu não comentei é porque não colocaram ali no formulário, aqui é o formulário, no formulário mesmo, ou que eu comentei já bastante ali no Worktalk, ou que acabaram não comentando muito, mas espero que eu tenha abarcado o máximo de toques possíveis aqui, e eu quero que vocês lembrem-se cada vez mais que é o toque tentando confundir vocês, mas vocês não são essa pessoa má, ruim, que vocês estão achando que vocês são. Não são. Vocês são pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão sofrendo merecem um tratamento e um caminho para se libertar disso. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho que seja nesse caminho. Se você sente que sim, me conta aqui embaixo. Eu quero que vocês me contem a experiência de vocês. Quem participou de outros Worktalks e está aqui me assistindo, pode colocar aqui embaixo. Quem tem vontade de participar, coloca aqui embaixo. E é isso, de coração, muito, muito, muito obrigada. Eu fiquei extremamente satisfeita de estar com vocês, de conhecer vocês e de poder ter essa tarde, aquele início de noite tão agradável com vocês. Muito obrigada de coração e quem sabe nos vemos aí em breve. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.